Queridos irmãos, bom dia. Bom dia. Com essa animação, com certeza vamos ter um bom dia, né? Já com esse dia ensolarado, com essa energia do sol em nossas vidas, certamente teremos bastante disposição e bom ânimo para fazer o bem, né? Nosso tema, como nosso irmão adiantou, né, é a educação do espírito. É um tema, quando comecei a trabalhar na área de ensino da federação, a área de ensino é a área da educação espírita, como ele mesmo falou, né? Os cursos, os estudos, isso é fundamental. Porque eu aprendi com o tempo que só o espiritismo neste mundo dá sentido à vida. Explica realmente o que é a vida humana. Por que nós estamos aqui, como ele falou, mas principalmente, para que nós estamos aqui? Quando acontece qualquer coisa na nossa vida, é comum a gente perguntar, né? Mas por que isso está acontecendo comigo? Não, a pergunta está errada. É para quê? O que é que eu tenho que aprender com isso? Com a minha vida, com a minha família, com as circunstâncias da minha vida. E aí eu encontro em Kardec um educador. Ele que se formou na escola de um dos maiores educadores do mundo, em todos os tempos, que foi Pestalozzi, lá em Verdun, na Suíça, em Verdun-les-Bains, no castelo, lá, ele educava crianças que vinham de várias partes do mundo, não era só da Suíça, mas da Europa e até do Brasil. Naquela época, famílias muito abastadas, né? No tempo, já era o Império, já tínhamos passado a fase colonial, né? O Brasil já era independente. E a escola de Verdun, então, se tornou um modelo no campo da educação no mundo. O Pestalozzi dizia que o amor é o fundamento básico da educação. O amor. E as crianças que eram enviadas para lá e ele começava a educar, aliás, vamos fazer uma distinção, né? Hoje em dia, muitos de nós mandamos nossos filhos para a escola, esperando que a escola os eduque, porque nós não temos tempo, temos que trabalhar para ganhar a vida, e às vezes é o casal, né, tem que trabalhar, manda os filhos para a escola, na esperança de que a escola os eduque. Escola não é para educar. Educação, como se costuma dizer, se costumou sempre, vem do berço. A educação não é o professor que tem que dar às crianças, é o pai e a mãe. Essa é a missão que Deus confiou aos pais na terra, educar os seus filhos. E aí, então, a escola é para instruir. É evidente que o professor, de uma certa forma, também vai ministrar uma certa educação pelo seu exemplo, não é? E esse exemplo deveria servir aos pais, então, para, digamos, compreender o seu papel. Porque a escola, ela serve para complementar a educação que os pais devem dar a seus filhos. E aí a gente aprende com Kardec, que foi aluno de Pestalozzi, que se formou na escola de Verdun, no castelo. Naquela época era tudo diferente, evidentemente, não tinha, as cidades não eram tão desenvolvidas como hoje em dia, né? O castelo ficava um pouco retirado na região de Genebra, na Suíça, né?
e era cercado de matas, bosques por todo lado. O Pestalozzi levava as crianças um dia por semana para o aprendizado junto à natureza, né? Aprender sobre as plantas, sobre os animaizinhos, os insetos e tudo que tinha na natureza. Então, era, né, um processo extraordinário. E Kardec se tornou um grande educador, né? Um educador, um pedagogo, que aprendendo esse método com Pestalozzi, foi aplicar na França. E aí no Livro dos Espíritos, que é o livro básico da codificação espírita, ele expressa esse conceito de educação que ele aprendeu com Pestalozzi. E ele diz, o que vai mudar o mundo é a educação. E não a educação que a gente aprende nos livros, né? A gente muitas vezes quer saber como educar, né? E vamos estudar, ou vamos fazer um curso, né? De educação, pedagogia, enfim, na escola, para depois ser professor e também educar bem os seus filhos, né? E Kardec diz isso, né? Não é a educação que se aprende nos livros, e sim a educação moral. E a educação moral é aquela que se constitui na arte de formar caracteres. Caracteres aqui é o plural de caráter, né? Então, vejam, educação é a formação do caráter. Os pais vão passar aos seus filhos o quê? Os seus valores, não é? Seus valores para que eles, quando forem adultos, sejam bons cidadãos, sejam bons pais de família também, não é? Sejam bons trabalhadores honestos, trabalhadores que se dedicam, né, ao trabalho. Então, vendo tudo isso, e muito mais, que a gente aprende com Leon Denis, por exemplo, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele também carrega nesse conceito de educação, a necessidade da educação, dizendo que a educação é que vai transformar o mundo. E com base em tudo isso, então, no ano 2002, nós publicamos um livro que se chama Fora da Educação Não Há Salvação, baseado nos conceitos espíritas, na codificação espírita, principalmente o Livro dos Espíritos, onde tem esses conceitos de Kardec, o Livro dos Médiuns, enfim, a codificação em geral, né? E o Evangelho, principalmente o Evangelho. A educação moral é pelo Evangelho, não é? Jesus é que traz os princípios da educação moral. É ele quem implanta no mundo esses princípios. O professor Herculano Pires, no livro O Espírito e o Tempo, diz que Jesus inaugurou a era do Espírito na Terra. Porque até então, tudo que se fazia era visando o ser humano, a vida humana, porque estava tudo por se fazer, né, quando Jesus chegou. Já existia educação, já existia religião, filosofia no mundo, não é? Mas ainda tudo muito incipiente. Era o começo, não é, de tudo, já no período de um mundo civilizado. Então Jesus vem apontar o caminho. Por isso ele disse, não junteis tesouros na terra. O que são esses tesouros? Né? Não são os tesouros amoedados, digamos assim. O ouro, né? A prata, os bens, o patrimônio que a gente forma. Não é esse. Porque o que é do mundo fica no mundo. Como diz Joana de Ângeles, o que temos, nós deixamos.
só levamos o que somos, o que fizemos de nós, não é? Aquilo em que nos tornamos através das experiências da vida. Experiências essas que são outros tantos recursos pedagógicos da providência divina para o nosso crescimento, para o nosso aperfeiçoamento. Claro, ninguém gosta de passar por experiências difíceis, duras, experiências que trazem muitas vezes tristeza, abatimento, até prejuízo, né? Ninguém gosta. Mas a gente tem que entender, mais uma vez, não é refletir sobre por que isso está acontecendo comigo. É para quê? O que eu tenho que aprender com isso? Se eu perco muitas coisas, e até às vezes, como a gente considera, a perda de um ente querido, para que isso está acontecendo comigo? Se você, por exemplo, eu sempre gostei muito de livros, né? Quando fui para Londres, eu levei mais ou menos 1000 livros e deixei outros 2000 no meu escritório. Sempre gostei de comprar muito e ler muito livro. E lia, não era em casa, não. Eu morava no bairro do Limão e tinha o meu escritório no centro da cidade. Então, como eu lia todos os dias, levava um livro, lia no ônibus, às vezes de pé, no ônibus, depois no metrô até chegar no escritório. Então, aproveitei esse tempo para ler. Né? É muito bom isso, é muito importante. E então, eu aprendi que nós temos que procurar refletir sempre. A doutrina espírita nos convida, né, à reforma íntima. Jesus não nos impôs nada, não nos obrigou a nada, ele mostrou um modelo de autoeducação. Porque se a educação começa no berço, depois ela cai na sua mão. Porque quando você se torna adulto, aí é por sua conta. E o processo de educação continua. Toda uma vida, toda uma existência representa um processo de educação do espírito. Porque em cada fase da vida você vai passar por experiências, né, específicas daquelas fases, inclusive em relação ao seu corpo, em relação à sua convivência familiar, não é? Então, as coisas vão mudando. Existe um princípio oriental que diz assim: a única coisa permanente neste mundo é a impermanência. É que tudo muda, tudo se transforma, não é? Então, a gente tem que ter bem em conta isso. Para que, quando o Rui Barbosa disse que o Criador inicia e a criatura termina a criação de si mesma, foi isso. O Criador inicia. Nossos pais iniciam o nosso processo de educação. E nós é que temos que terminar. Porque quando nos tornamos independentes, né, aí a gente tem que procurar levar uma vida serena, mais saudável, né? E nós estamos vivendo um período assim, bastante turbulento da história do mundo, que é um período de transição entre uma categoria de mundo e outra. Nós vivemos ainda, a partir do momento que despertou em nós o livre-arbítrio e a consciência de nós mesmos, que é onde estão gravadas as leis divinas, na consciência de cada um, nós então começamos, né, a buscar conhecimentos. O próprio Aristóteles, o grande gênio da Grécia Antiga, dizia: o homem tem por natureza o desejo de saber. É da nossa natureza. Nós somos os seres inteligentes da criação. Né? Então, Deus iniciou, nos criou, né? Nos colocou no mundo, nos colocou num meio,
onde haviam outros espíritos, começamos a formar a nossa família ali, lá nos tempos primitivos. Começamos a formar laços afetivos lá. E isso vem se propagando ao longo do tempo. A família, normalmente, aqui na Terra, ela representa um reencontro de espíritos que vêm caminhando juntos há muitas vidas, há muitas encarnações. Daí os conflitos que a gente vê muitas vezes, né? Ou aquele que a gente chama de parente problema, aquele que não simpatiza conosco. Às vezes a gente se dá melhor com um amigo, né, de fora do que com um irmão nosso. E os diversos conflitos que acontecem no lar. O Evangelho diz assim que a prova mais dura, mais árdua que um ser humano pode enfrentar é aquela que afeta o coração. Daí a necessidade de nós educarmos o sentimento. Né? O próprio Evangelho, no capítulo 11, diz assim: no início, o homem no início é puro instinto. Depois, modificado, já com uma certa experiência de vida, né? É mais sensações. Das sensações passa aos sentimentos, e o amor é o requinte do sentimento. E foi isso que Jesus veio mostrar. E por isso que muitos de nós não entendemos, porque ainda não sabemos o que é o amor verdadeiro, o amor sublime. Essa força da alma que impulsiona o universo. É a base de toda a criação, porque Deus é amor, como disse o apóstolo. Né? Então, nós colocamos aqui nesse livro alguns aspectos para nós compreendermos essa educação. Para quê? A educação espírita visa o quê? O nosso irmão já adiantou bem, e aliás, foi em novembro, né, eu vim aqui e era para desenvolver esse plano, só que eu cheguei atrasado. Por causa da condução, veio muito lenta, cheguei atrasado e ele já estava desenvolvendo o tema. Uma beleza, a forma como ele fez, adorei, porque acrescenta muita coisa, né, aqui. Mas aqui eu coloquei, por exemplo, a educação para a existência. Né? Não é fácil viver neste mundo, não é? E o que é que nós precisamos principalmente para viver bem? Disciplina, em primeiro lugar. Né? Precisamos ter uma disciplina de vida para podermos cumprir com os nossos compromissos. Né? Disciplina para se alimentar bem na hora certa e tudo mais. Disciplina para o trabalho. Enfim, a disciplina é importante. Então, para nós enfrentarmos os grandes desafios da vida, temos que nos educar. Educação, no final das contas, nesse nível moral, educação é uma coisa que vem de dentro para fora. Repito, nós recebemos no início a educação dos pais, não é? O encaminhamento, a criação, os exemplos que eles dão, né? Os valores que nos passam, tentando corrigir algumas coisas que a gente traz do passado, algumas tendências, mas depois, né, aí nós temos que dar encaminhamento. Às vezes nos encaminham numa religião, né, e aí quando a gente se torna adulto, a gente vai procurar outra. Mas os pais já fizeram a sua parte. É isso que se pede aos pais, que façam a sua parte enquanto a criança está sob os seus cuidados, né? Para educá-la. Faça a sua parte. Ofereça a ela opções, principalmente no campo religioso, né? Que é importante, que é o campo espiritual. Nós estamos no mundo para nos espiritualizarmos. Por isso a religião, uma doutrina espiritualista é tão importante, não é? E tem muita gente que demora a se encontrar numa doutrina.
Está em uma, vai para outra, fica procurando, né, se encontrar e às vezes tarde da vida é que se encontra. Ou então nem se encontra, nunca se encontra e desiste até. Muita gente é assim, né? Mas a gente não pode desistir das coisas boas, aquilo que é importante para nós. Como disse o grande médico alemão, Albert Schweitzer, tragédia não é quando o homem morre. Tragédia é o que morre dentro de um homem enquanto ele está vivo. A fé, a esperança, né? O otimismo. Não podemos perder essas coisas. Fomos criados para sermos vencedores, para sermos felizes. É bem verdade que Jesus dizia que a felicidade não é deste mundo. Não quer dizer que nós não possamos ser felizes aqui. Ela não é do mundo. Não é o mundo que vai nos dar felicidade. Não é o outro, como muitas vezes a gente busca, não é? Encontrar alguém que nos faça feliz. Se você já não for feliz por você mesmo, ninguém vai te fazer feliz. Ponha isso na cabeça. Ninguém vai te fazer feliz. Você primeiro precisa conquistar essa felicidade. A felicidade está dentro de você. Aí sim, invertemos a polaridade. Porque como Jesus mostrou, quer ser feliz? Faça feliz o outro. Só faça o outro o que você gostaria que o outro te fizesse. Faça você. Tome você a iniciativa. Porque quando você fizer isso, mesmo que seja por uma pessoa que você gosta muito, se apaixonou e ele não está nem aí, mas você fez a sua parte, você vai sentir a paz da sua consciência interiormente. Você fez a sua parte. Então é isso que se espera, é isso que traz felicidade. Fazer a sua parte. Educação é uma coisa que vem de dentro, então, como a felicidade, né? Não é a fama, não é o poder, não é a riqueza que traz felicidade. Não é o mundo que traz felicidade. A matéria, o corpo, o mundo, a parte material da vida, só pode trazer prazer e não felicidade. O prazer é do corpo, a felicidade é da alma, é do espírito. E todos nós trazemos em nós o germe da felicidade, que é o amor, não é? No Evangelho está dito assim: todos, do primeiro ao último, trazemos em nós a chama desse fogo sagrado, o amor, fogo sagrado. Por isso Jesus dizia: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Como é que ele amou? Incondicionalmente. Não exigiu nada, não exigiu agradecimento, reconhecimento, nada. E às vezes a gente fica exigindo, não é? Do outro. A gente ajuda uma vez, duas, três, depois fala: eu não ajudo mais ninguém. Ninguém reconhece, ninguém agradece. Não importa, você não precisa que ninguém te agradeça, que ninguém reconheça. Para quê? Para alimentar a sua vaidade? Não dá, não é assim. Como dizia a Madre Teresa de Calcutá, tudo sempre foi entre nós e Deus, e não entre nós e os outros. Cada um está no seu processo, cada um está no seu caminho. Cada um tem uma história própria, única, que não se compara a de nenhum outro ser humano. Somos únicos. E as diferenças que existem entre nós servem para nos ajudar a desenvolver virtudes e não a nos abater, nos entristecer ou fazermos esforços para mudar o outro. É impossível fazer esforço para mudar o outro. Você só consegue mudar alguns, talvez, apenas pelo exemplo. Pelo exemplo. Né? Então, educação para a existência é isso. É centrar em si mesmo, no seu próprio desenvolvimento.
Porque o processo evolutivo é um processo individual e personalíssimo. Não podemos transferir para ninguém a nossa evolução. Ninguém pode nos substituir. Ninguém pode suprir aquilo que nós temos que fazer. É o nosso dever nesse sentido. É daí que Jesus disse até: amai os vossos inimigos. É fácil. Nada disso é fácil. Nada é fácil. A vida humana é muito difícil, ainda mais no mundo de expiações e provas, que a gente vê quanta contrariedade, né, existe no mundo. Hoje em dia, nesse mundo de transformação, olha o que estão fazendo por aí na política, em toda parte. É fácil aguentar isso? Mesmo assim, nós não devemos julgar, condenar, não é? Criticar, como nosso irmão disse, ninguém, nem mentalmente. Por isso, a educação do pensamento também é importante. Pensamento, eu diria que é a segunda força da alma. A primeira é o amor. O pensamento vem depois. Segunda, terceira, tem a fé também, que é outra poderosíssima força da alma, não é? Fé. Mas a fé raciocinada. A fé cega não dá certo. Mesmo quem frequenta religiões, às vezes tem uma fé poderosa, uma fé robusta, né? E alcança aquilo que deseja, que necessita, né? Com essa fé. Porque os espíritos estão por toda parte. Estão nos templos, nas igrejas, nas sinagogas, nos centros espíritas também. Em toda parte os espíritos estão. Nós é que vivemos no meio deles e não eles no meio de nós. Mas não se assustem. Claro, todo lugar onde a gente for, os espíritos estão ali. Às vezes lá na rua você está caminhando, os espíritos estão caminhando junto com você. Mas eles não te incomodam, você faz o que tem que fazer e pronto. Né? Agora, é preciso tomar cuidado com o pensamento, com a nossa sintonia. O pensamento é importante no campo da sintonia. Com o que nós estamos sintonizando? Com o bem ou com o mal? É importante isso, né? Da mesma forma, a vontade. Os espíritos dizem que pensamento e vontade são meio que como as mãos do homem. Para os espíritos, o pensamento e a vontade funcionam como se fossem as nossas mãos. Porque através deles, o pensamento e da vontade, que nós, espiritualmente, né, realizamos as coisas. André Luiz, no livro Sinal Verde, no capítulo 24, que tem como título Desejos, ele diz assim: querer, não é? Vontade. Mentalizamos. Quando eu quero alguma coisa, já mentalizei, não é? Natural. Mentalizando, agimos. Já o pensamento, não é? É uma força em ação. Pensamento e vontade. Força em ação. Agindo, atraímos. E atraindo, realizamos aquilo que temos vontade, aquilo que queremos. Só que afastemos de nós todo e qualquer imediatismo, porque isso não faz parte das leis de Deus. Deus não age no tempo do homem. O tempo de Deus é outro. O tempo de Deus é a eternidade. Não tem divisões, não tem espaços, não tem intervalos. É uma coisa só. E no tempo de Deus, né, tudo se realiza de acordo com a nossa necessidade e com o nosso merecimento. Confiemos. Aí vem o poder da fé também. Né? Enfim, e educação para a morte. Claro, nós sempre, de um modo geral, pelo modo como a religião nos, digamos assim, nos envolveu, não é, com o conceito de morte, do pós-morte, não é? Céu, inferno e tudo mais,
foi uma forma de manipulação, né? Se fez, mas é natural isso nas religiões, né? Daí que eu disse, o mais importante é a fé raciocinada. Você vai ver se tem sentido isso. É você que tem que ver, é você que tem que tirar as conclusões. Você lê, você estuda, né? Mas a conclusão, a lógica das coisas, é a gente que tem que captar, né? Então, a educação para a morte é importante. Kardec disse assim, no livro O Céu e o Inferno, capítulo 2, o temor da morte. O temor da morte é uma coisa natural, diz Kardec, porque ele está relacionado à lei de conservação. É uma das 10 leis morais, né? Acho que até já disse aqui aquela formulazinha mnemônica das leis, pilastra CD. P de progresso, I de igualdade, L de liberdade, A de adoração, S de sociedade, T de trabalho, R de reprodução, A de amor, justiça e caridade, C de conservação e D de destruição. Está lá no Livro dos Espíritos, as 10 leis morais. Mais ou menos correspondente aos 10 mandamentos. Tá? Os Espíritos até fazem essa aproximação. Então, vejam, a morte, o temor da morte está de acordo com a lei de conservação. Deus é um Deus de morte? Não, Deus é um Deus de vida. Então, no Espiritismo, temor da morte quer dizer cuidado com a vida. Nós temos o dever de cuidar da nossa vida, da própria vida do corpo, né? Manter um corpo saudável, tanto quanto possível, claro, num mundo como esse, com a alimentação do jeito que a gente tem, se bem que hoje em dia a alimentação está muito mais saudável, né? A gente vê como os jovens crescem bastante, mais saudáveis e tal, mas a gente precisa tomar cuidado com os excessos, né, em tudo. São os excessos que matam. Não é... Você tomar um gole de Coca-Cola não faz mal nenhum. Agora, se você todo dia tomar uma garrafa PET de Coca-Cola, daqui a pouco seu organismo está todo envenenado. Na educação alimentar, educação de hábitos, tudo isso é muito importante. Então, a escola espírita nos ensina coisas extraordinárias para a nossa vida. Nós não vamos encontrar em nenhuma outra escola do mundo o que a gente encontra na escola espírita, né? Pessoas preparadas para transmitir o ensino da doutrina, de modo que a gente possa ter entusiasmo pela doutrina, amor pela doutrina e estudar sempre. Porque, como disse o Espírito da Verdade, no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 5, último parágrafo, espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Foi o que Jesus falou, não é? E instruí-vos, eis o segundo. A instrução é para toda a vida. Nós deveríamos estar sempre lendo alguma coisa boa, né? Literatura boa, a gente aprende sempre alguma coisa a mais, a gente tem ali, às vezes, motivação para fazer uma coisa ou outra, não é? E então, que nós possamos estar sempre conectados com Jesus, que foi o nosso maior educador, o mestre, como disse Herculano Pires, na Terra não existem mestres, existem só aprendizes, todos nós somos aprendizes. O mestre já esteve aqui e se foi, né? Foi Jesus, foi o único. Que ele possa abençoar o nosso dia, a nossa semana, o nosso ano. Muita paz a todos.